Eu fiz um vídeo hoje no canal e o YouTube removeu o meu vídeo. Eu apertei lá recorrer, né, aquele negócio que é do YouTube, mas demora muito e geralmente a pessoa não ganha. O YouTube removeu o meu vídeo, pessoal, eu sei por quê, só porque tinha a palavra gay no título, tá? O YouTube, desde que adotou essa política Friend Family, de uns anos pra cá, eles têm uma frescura tão grande que algumas palavras são tabus pro YouTube. Eu lembro que quando eu tinha um canal de humor, eu fiz um vídeo de piada chamado Sexo dos Velhos. Só porque tinha a palavra sexo, o YouTube achou que aquele conteúdo era pornográfico e removeu. Então é difícil às vezes você trabalhar num aplicativo que tem tanta frescura que se eu colocar qualquer palavra, sexo, gay, não sei o que, eles vão lá e removem o vídeo, mesmo que não tenha nada de errado no vídeo. A palavra gay que eu coloquei no vídeo, pessoal, é referente a Richard Grenell. Richard Grenell é um político americano, ele é próximo do Trump. Inclusive, ele que ia ocupar a vaga de secretário do Estado, que hoje é do Marco Rubio. Dizem que ele é o mais qualificado para essa vaga. E ele é um homossexual assumido. Vou falar assim para evitar que o vídeo caia de novo, tá? Por isso que eu usei essa palavra. Porque ele foi o grande responsável, segundo uma reportagem do UOL, por articular aquele encontro do Lula com o Trump. Ele foi o cabeça por trás disso tudo. Inclusive, o UOL chama ele de FDP no título das matérias. Por quê? Porque ele falou a seguinte frase, que para você evitar uma guerra, você tem que ser um FDP de um secretário de Estado. Ou seja, tem que ser um secretário de Estado fodão, né? FDP. Vocês sabem o que é FDP, né? Não vou nem repetir aqui para não cair o vídeo. Aí eles chamaram assim, o FDP que proporcionou o encontro do Lula com o Trump. E não foi derrubado. Agora aqui só porque eu usei a palavra gay, foi derrubado. Então é frescuras do YouTube, né, pessoal? E o que acontece? Esse Richard Grenell, ele sim realmente foi o responsável por esse encontro. Ele conseguiu convencer o Trump a negociar com o Brasil, articulou vários encontros, se encontrou com o Mauro Vieira umas 3 vezes, e um detalhe que foi tudo secreto. O que eu achei uma coisa meio patética, ridícula, né? Porque eles fizeram encontros secretos para evitar que o Bananinha e o Paulo Figueiredo soubessem. Agora, quem é o Bananinha e o Paulo Figueiredo na fila do pão, pessoal? Ninguém. Então você pega os Estados Unidos, que atualmente é a maior potência do planeta, né? Potência bélica, econômica, etc. Mas os membros do governo têm que fazer reuniãozinha secreta, porque tem 2 brasileiros vagabundos lá que podem atrapalhar tudo. É só chamar a polícia, gente. Chama o segurança. Ó, tira esses vagabundos daqui que essa reunião não é com eles. Então eu achei meio infantil essa tática aí do Trump de fazer essas coisas secretas, tá? E, além disso tudo, pessoal, pelo que eu andei assuntando, até em outros tipos de vídeos que eu vi que são formatos documentário, parece que o Trump realmente, como eu falei pra vocês, ele tinha mandado investigar sim se as informações que o Bananinha passava pra ele eram verdadeiras. Não pra ele, que eu acho que ele nunca encontrou com o Trump lá na Casa Branca, né? Mas pros assessores dele, como o Marco Rubio. Então parece que o Trump andou descobrindo que as informações não eram verdade. O Trump dá a impressão que ele acreditava que o Brasil estava quebrado economicamente por causa de uma ditadura de esquerda comunista aqui na América do Sul. Talvez por isso ele tenha falado aquela vez, né, que o Brasil deu uma guinada muito à esquerda radical, não sei o quê. E depois ele descobriu que era mentira do Bananinha. Os índices do Brasil estão muito bem. E ele se baseia também nas relações da Europa com o Brasil, porque a Europa tem boas relações com o Brasil, com o governo Lula, e não tem nada de comunismo nisso. Nenhum europeu falou que o Brasil está quebrado ou comunista. Então o Trump começou a ter um start. Esse mesmo documentário que eu vi também falou que o Trump também andou descobrindo, né, como o Bananinha trata a questão dele aqui no Brasil. Como se o Trump fosse um empregado do Bananinha, ameaçando todo mundo, como se o Trump obedecesse às ordens dele. Delegado da Polícia Federal que vai prender o papai. Não deixa descobrir quem você não, parça. Não deixa descobrir quem é você não. Você viu o que aconteceu com o Fábio Shor. Pergunta pro Fábio Shor quem sou eu, parça. Você vai ganhar Magnífico também, parça. Então o Trump andou observando isso, sabe? Parece que andou chegando aos ouvidos dele. Pode ter sido até esse Richard Grenell que passou para ele essas informações. E uma coisa que eu já falei para vocês naquele vídeo, nos vídeos anteriores, não vou lembrar qual é o nome, eu falei exatamente isso. Eu falei que o Trump ele é ególatra, ele tem um ego enorme, e ele jamais vai admitir ser passado para trás ou ser feito de fantoche por 2 bananas brasileiros. Então o Trump ele falou, pô, então é assim que os caras estão agindo de mim. Talvez o Trump até saiba que eles falaram da porra do país, né, que o Bananinha falou. Então o jogo começou a virar, por isso que o Trump deu um cavalo de pau e deu uma guinada enorme e voltou a querer falar com o Brasil. Porque ele descobriu que as informações que ele tinha eram mentirosas, que ele estava prejudicando o próprio cidadão americano e seus próprios eleitores por causa dessas mentiras do Bananinha, que o café e a carne dispararam lá. E quem ajudou a dar essa guinada foi esse Richard Grenell. Agora, o que tem a ver o fato dele ser homossexual? Sexualidade é de foro íntimo, cada um tem sua sexualidade, tá, pessoal? Para deixar bem claro. Mas o irônico disso, que as pessoas começaram a zoar no X, pessoal, é porque o Bananinha ele é homofóbico. Então não deixa de ser uma grande ironia e motivo de zombaria um homossexual ter dado uma rasteira num cara que é extremamente homofóbico. Para vocês terem uma ideia,
Quando aquele assessor do Jair Renan falou que eles se pegavam, que eles tinham um caso, também nada contra, tá? É coisa deles, fora o íntimo. Mas quando ele fez essas denúncias, o Bananinha fez uma postagem bem escrota no X. Eu cheguei a printar essa postagem, eu tenho ela, mas eu não tenho nesse meu computador. Porque o meu computador quebrou. Aqui onde eu moro não tem ninguém que arruma, eu tenho essa dificuldade. Então uma hora eu vou tentar pegar um extrassor de HD para extrair as informações dele, que eu tenho esse post dele printado. Mas o Bananinha fez uma postagem tão escrota que ele apagou acho que menos de uma hora depois. Ainda bem que eu consegui printar. Só não posso mostrar aqui no vídeo que eu não tenho ela, eu tenho no outro HD, tá? Mas uma hora eu vou resgatar isso daí. A postagem dele usa uma linguagem chula, tá? Eu vou reproduzir aqui mais ou menos o que ele disse. Então perdoem que não gosta de linguagem chula, mas ele falou mais ou menos assim: pô, meu, enfiar o seu pau no fiofó de um homem, de um viado, você devia ser deserdado da família, seu viado. Foi mais ou menos isso que o Bananinha disse. Está printado, eu tenho ali que, caso haja processo, eu posso provar que ele disse. Então você vê, o cara tem um irmão que descobriu que o irmão tinha um relacionamento com o assessor. Em vez dele dar um apoio, ser um cara bacana, falar, pô, cara, você é da família, não importa o que você seja, a gente quer que você seja feliz, quer seja com uma mulher ou com um homem, não importa, é com você. Não, o cara vai publicamente na rede X, faz uma publicagem detonando o irmão, com um palavreado chulo, baixo nível, que é o baixo nível da família Bolsonaro, só para atacar a sexualidade do irmão. Então você vê como essa família é homofóbica, né? E o mais irônico é que o Bolsonaro tem 2 filhos que dizem que é homossexual, que é o Carluxo e o Jair Renan. E justo os filhos que parecem que são deles de verdade, que os outros 2 há controvérsias, né? Mas enfim, é como diziam os antigos, né? A língua apaga. Mas enfim, então todo mundo zombou e brincou com isso, pelo fato de justamente um homossexual foi quem deu uma rasteira no Bananinha. E esse Richard Grenier, ele é o quê? Ele é do MAGA, tá? Ele é apoiador do Trump desde o primeiro mandato. Ele foi um dos grandes expoentes desse slogan do Trump, né? MAGA, Make America Great Again. E alguém que se tornou próximo do Trump justamente por isso. Na verdade, essa vaga do Marco Rubio deveria ser dele, tá? Então até porque o Marco Rubio metia o pau no Trump nessa época, tá? No passado. Ele inclusive disputou contra o Trump as primárias lá do Partido Republicano, que ele queria ser o presidente. Então o Marco Rubio é uma cobra que o Trump está criando ali pertinho dele, que uma hora pode dar um bote nele. Inclusive o Marco Rubio sonha em ser o sucessor do Trump. Quando o Trump deixar a presidência, ele quer ser o sucessor. Sendo que o cara é descendente de latino, e a gente sabe como é os Estados Unidos, ele tem muito menos força para ganhar. É que nem a Câmara perdeu por ser mulher e descendente de estrangeiros. A mãe dela é indiana, o pai dela é negro, então por isso que não votaram nela e botaram esse bosta do Laranjão no poder. Então o Marco Rubio vai ter dificuldades, mas ele é uma cobrinha ali. Inclusive aquela indicação da Corina pro Nobel, dizem que foi ele que indicou. Então será que ele estava tentando se vingar do Trump? Então eu não sei, se eu fosse o Trump, eu já dava um chega pra lá no Marco Rubio e colocava já esse Richard Grenier no lugar dele, que o cara é muito mais apto e o cara é muito menos a favor de guerras, inclusive. Ele também conhece a América Latina, ele já veio aqui, foi ele que negociou com Nicolás Maduro a libertação de presos americanos lá na Venezuela. Já teve em outros países aqui da América Latina, e até aquele encontro do Joesley, que eu falei para vocês, que ajudou o Trump a mudar de ideia, o Joesley Batista, foi ele que providenciou e participou do encontro, esse Richard Grenier. Ele foi lá, pegou o Joesley, foram no Salão Oval, tocaram a real pro Trump. Está acontecendo o seguinte, o Brasil está prosperando, o Brasil não foi afetado pelas suas tarifas, nós fomos afetados pelas suas tarifas. Então está na hora de dar um cavalo de pau aí, mudar de opinião e começar a conversar com o Lula e voltar a negociar com o Brasil. Foi isso que ele fez. Então, ele foi um dos grandes responsáveis por isso, tá? Agora, o Bananinha e o Paulo Figueiredo, eles estão cada vez mais lascados, pessoal. Porque se o Trump já sabe realmente dessas informações, até porque o Trump não é burro, ele é o presidente dos Estados Unidos, ele tem CIA, FBI, vários órgãos que podem auxiliar ele com informações. Não é que nem no Brasil que a gente tem uma BIM meio capenga, né, que às vezes não informa nada direito. Lá ele tem toda uma equipe que pode investigar, informar e manter ele atualizado de tudo, do mundo inteiro. Ei, Mr. Fulano, o que o presidente do Irã acha de mim? Ah, deixa eu fazer uma investigação aqui, Mr. Trump. Ele acha você um babaca. Ok. Então o Trump tem essas informações. E é óbvio que ele já deve ter pedido realmente, como eu já cantei a pedra aqui no canal, para investigar se isso que o Bananinha estava levando lá para a Casa Branca, através de interlocutores, se realmente era verdade ou não. Então ele deve ter mandado: Ei, FBI, investiga para mim esse Little Banana, que ele realmente está falando a verdade ou está me enganando. Então, segundo essa reportagem que eu li, o Trump já bloqueou canais de conversa com o Bananinha e o Paulo Figueiredo, bloqueou grupos de aplicativos, né, cancelou o segmento, essas coisas. Ele está literalmente afastando o Paulo Figueiredo e o Bananinha disso tudo. Por isso que o Bananinha não está mais ameaçando ninguém. Eu fui hoje no Twitter dele, eu até perguntei para ele: Ei, Bananinha, cadê as ameaças de Magnitsky? Acabou? Você estava ameaçando até a Polícia Federal com Magnitsky, lembra?
os ministros do Supremo, as esposas dos ministros, o cachorrinho dos ministros. Cadê? Acabou a lei Magnífica? Porque ele está quietinho, que ele viu que ele está levando um gelo do Trump. Ele e o Paulo Figueiredo. Então parou as ameaças. A embaixada aqui dos Estados Unidos no Brasil também parou de ficar xingando o Brasil. Você lembra que eles ficavam postando coisas, atacando o Xandão e o Brasil? Até porque ali não é embaixador de verdade, né? O número 2 da embaixada que fica postando essas besteiras no X. Parou também, tá quieto. O único que ainda está ameaçando é o Jason Miller, que é um congressista americano, ele é republicano, e ele ainda continua postando ameaças ao Brasil. Falou que só vai sossegar quando o Alexandre de Moraes for preso. E os bolsonaristas estão espalhando isso à torta e à direita. Ah, agora vai, o Xandão vai ser... É no mínimo 30 anos de cadeia. Como se um congressista americano tivesse poder para prender um juiz da Suprema Corte de outro país, né, pessoal? Chega a ser ridículo. Ele não é do judiciário, ele é só um congressista. Ele não tem poder de nada. E eu já expliquei para vocês, a República é dividida em 3 poderes. Agora o Trump pode providenciar sim a prisão daqueles 2, do Bananinha e do Paulo Figueiredo, se ele quiser. Porque o Trump está agindo lá como um ditador, né, como um autocrata. Então se ele realmente ficar pé da vida com o Bananinha e o Paulo Figueiredo, ele pode sim mexer os pauzinhos para que eles sejam presos. Até porque o Paulo Figueiredo, para quem não sabe, essa semana ele foi condenado aqui no Brasil a pagar milhões de multa, justamente pelo esquema que ele tinha com o Trump aqui no Brasil, que era o Trump Tower, que eles queriam fazer um hotel ou coisa assim no Rio de Janeiro. Essa semana ele foi condenado. E lá nos Estados Unidos, que eu já falei para vocês, você bancar o agente espião sem autorização, sem se inscrever lá na CIA direitinho, também é crime lá nos Estados Unidos. Então se o Trump quiser, ele pode simplesmente ligar para o diretor da CIA e falar: enquadra esses 2 bobocas aí. O Lula pode pedir isso também naquele encontro que ele estiver, para mandar real pro Trump. Você está sendo enganado, você está sendo trouxa, sendo feito de trouxa. Tira esses 2 babacas aí dos Estados Unidos. O Trump acho que só não fez isso ainda, pessoal, porque ele quer acenar para a extrema-direita global de que ele é um cara apoiador da extrema-direita. Mas na hora que ele perder a paciência, até porque o Trump é de lua, ele vai chegar na sala dele, que nem aquela cena daquele filme A Queda do Hitler, né? Eu quero aqui só Marco Rubio, Bananinha, Paulo Figueiredo. Little banana, get out of my country. Ia ser engraçado, né? Get out of here, get out of my country. Aí eu queria ver a cara do Bananinha e do Paulo Figueiredo. Por isso que eles acabaram com as ameaças. Porque eles viram que o negócio lá fechou. Inclusive eles sabiam que isso ia acontecer. Tanto que naquelas mensagens que o Bananinha mandou pro pai dele, né, que foram obtidas lá pela Polícia Federal, ele fala: ó, você tem que tomar uma providência, tem que ser logo, porque as coisas aqui mudam rapidamente. Ele já tinha sido informado por alguém lá ligado à Casa Branca que o Trump já estava abandonando a pauta dele. Ele falou: ó, já fiz o que eu pude pelo Brasil, agora vamos virar essa página. E ele sabia disso, então, e mesmo assim continuava ameaçando o Brasil, né, com sanções e magníficas. Então esses 2 estão literalmente ferrados, pessoal, tá? Sendo bem honesto para vocês. O que pode acontecer? A prisão dele já vai ser decretada pelo Supremo, tá? A Polícia Federal já indiciou, só falta lá o PGR e o Xandão decretar. Então ele vai ficar preso nos Estados Unidos um tempo, porque ele queria ir para a Europa denunciar a ditadura do Xandão. Vamos, Paulo Figueiredo, mais um plano infalível. Vamos para a Europa denunciar Xandão e Alexandre de Moraes e o Lula. Boa ideia, Bananinha. Vou fazer minhas malas. Agora, ele sabe que se o nome dele for parar na lista de Interpol, assim que ele pisar no aeroporto europeu, ele vai ser preso. Ele queria ir para a Itália. Assim que ele chegar em Roma, a polícia lá já prende ele, põe num avião e manda para o Brasil para ser preso aqui. Ou faz que nem a Zambelli, fica preso lá até correr o processo de extradição. Agora, se o Trump já está percebendo que ele foi feito de idiota por esses 2 bananas, então o Trump uma hora pode querer simplesmente não chega para lá neles, tá? Até porque o Trump é vingativo. Ele sempre falou isso, que ele é vingativo, e desde que ele assumiu essa presidência ele veio com sangue nos olhos para se vingar de todo mundo. Que dirá dois bostinhas que estão lá, 2 bananinhas, né? O Paulo Figueiredo e o bananinha do Eduardo Bolsonaro. Na hora que ele perder a cabeça, meu irmão, ele bota esses 2 vagabundos no avião algemado e traz aqui pro Brasil. É capaz de dar até de presente pro Lula. Ei, Mr. Lula, você foi muito bacana comigo. Trouxe 2 presentinhos pra você. Toma. Bem feito que mandou ser trouxa, né? O Bananinha vai entrar naquele meu quadro, pessoal. Perdeu tudo pelo mito. Porque se ele não tivesse ido para os Estados Unidos bancar o delinquente, ele poderia ser candidato a deputado de novo, candidato a senador, até porque ele foi um dos mais votados de São Paulo como deputado. Ele poderia disputar a presidência, que ele tanto queria, né? Essa obsessão dele. Inclusive ele parou com esse papo de ser presidente também, viu? Porque a rejeição dele é a maior de todos os candidatos, a rejeição dele é a maior, 68%. É maior até que a do pai dele. Então as pessoas não votariam nele nem a pau. Então agora ele está lá quietinho, podia estar aqui ainda fazendo política, né? Mas não, filho, resolveu se aventurar nessa onda de bancar o gangster lá junto com o Paulo Figueiredo, ameaçando autoridades brasileiras, se ferrou.
ganhou um processo aí por coação de justiça e agora não vai poder mais voltar para o Brasil, e quando voltar vai ser preso. Vai ter que ficar preso naquela porra de país, como ele mesmo falou, até que o Laranjão decida. Porque na hora que o Laranjão perder a cabeça... Little banana! Chicote vai estralar no lombo deles, dos 2 bananinhas que estão lá. Era só isso o vídeo, pessoal. Eu expus informação de alguém? Não. O fato de eu ter falado que o Richard Grant é homossexual, todo mundo sabe, ele é assumido. Não estou expondo nada privado. Eu estaria expondo se ele fosse um homossexual privado, né, no armário, e eu expusesse isso publicamente. Inclusive é crime pela lei. Mas ele é assumido. Não expus nada de legal. O YouTube que está com essa frescura toda. O cara é homossexual, ele é assumido, não tem nada contra, é um direito dele. Isso não é exposição de pessoas, entendeu? Mas o YouTube tá com essa frescura agora. Bom, tá aí, pessoal. Mais uma vez fiz o vídeo. Quem gostou já sabe, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilhe nos grupos, considerem entrar na lista de aviso que eu tenho, o WhatsApp, o Telegram, tá aqui na descrição do vídeo. Comenta também que isso tudo vai dar engajamento. Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.